Piratininga. Parada dos esportes. São 18 horas e 33 minutos, voltamos com o nosso Parada dos Esportes e temos de novo a oportunidade, o prazer de conversar com um jogador que passou aqui pelo São José, pelo Atlético Joseense e depois ganhou uma projeção espetacular atuando pelo Fluminense do Rio de Janeiro. O Antônio Carlos, nosso comentarista, já apresentou aqui o convidado da noite e agora a gente tem a oportunidade de falar diretamente com ele. Goleiro, hoje acho que professor de escolinha, Ricardo Berna, boa noite, um prazer enorme ter você de novo conosco aqui no rádio da Piratininga, Ricardo. Boa noite, Valteci, boa noite aos amigos da rádio, boa noite aos ouvintes, é um prazer poder estar nesse momento aqui, batendo esse papo bacana, amigos que deixaram saudade desde 2002, quando eu saí de São José dos Campos e segui minha trajetória no futebol, mas sempre na memória. Foi um tempo importante que eu vivi aqui, onde eu desenvolvi ali uma catapulta, né? Uma verdadeira impulsão para a minha carreira e foi fundamental a passagem que eu tive aqui no São José, tanto que decidi vir morar aqui depois que encerrei e estou aqui com a minha família, muito feliz nessa cidade maravilhosa. E você foi, antes do São José, do Atlético Joseense, lá inclusive foi que o técnico Ademir Melo conheceu você de perto, mas você vê, se não me engano, do Primavera de Indaiatuba, foi isso, Ricardo? Foram passagens que eu tive pelas divisões inferiores aqui do Campeonato Paulista, depois de sair, né, uma decisão que eu tive, sair do Guarani de Campinas, clube que me revelou, onde eu fiz toda a base, né, profissionalizei aos 17 anos de idade, e beneficiado pela lei do passe, devido talvez até à falta de instrução, orientação na época, decidi sair com o passe livre ao término do meu primeiro contrato e fui para o União São João de Araras, onde eu joguei o estadual e depois me vi sem clube. É uma realidade que foi dura, não é diferente da realidade que vive a maioria dos atletas no Brasil hoje, né, de busca por clube, uma colocação e dificuldade com salários baixos e até dificuldade para receber mesmo com salário tão pouco. E o momento que eu cheguei no São José foi justamente vindo do Joseense, um período onde eu estava recuperando de uma lesão que eu sofri no Primavera de Indaiatuba, né? Do União São João eu saí para o Capivariano, onde eu joguei um ano. Aliás, naquele mesmo ano, eu terminei aquele ano de 2000 no Capivariano e fui contratado pelo Primavera de Indaiatuba, onde eu lesionei. Depois dessa lesão eu tive 8 meses de recuperação, foi uma pubalgia, né? E aprendi muito com essa lesão, aprendi a lidar com o meu corpo e um amigo abriu as portas junto ao Joseense e o Ademir foi receptivo, autorizou que eu viesse treinar com o preparador de goleiros na época, que era o Claudinei aqui da cidade. E um grande treinador de goleiro, uma pessoa fantástica que me ajudou muito naquele período para que eu recuperasse a minha forma e pudesse voltar ativo. Pensei várias vezes ali em encerrar a carreira e essa passagem por São José ficou marcada na minha carreira, na minha vida, na minha história, justamente por conta das pessoas que me estenderam a mão, que me ajudaram, abriram as portas para que eu pudesse voltar a fazer o que eu gostava de fazer, o que eu amava fazer, que era jogar futebol. E assim que eu fui agradecer o Ademir, quando ele saiu do Joseense para o São José, ele assumiu o São José e eu fui ligar para ele para agradecer por ele ter aberto as portas para mim no Joseense e de imediato ele já falou, não, você vem para cá porque eu estou precisando de goleiro e eu gostei do seu trabalho, eu quero você aqui comigo. E ali comecei na reserva, primeiro jogo peguei um pênalti contra o Nacional e ali eu digo pro Ademir que ali, aliás, ele falou isso para mim depois do jogo contra o Bragantino lá em Bragança, que nós vencemos e eu machucado consegui fazer um grande jogo. Ele virou para mim e falou, aqui começa a sua carreira, tá, garoto? É aqui que começa a sua carreira. E eu nunca mais esqueci daquilo. E foi uma trajetória realmente muito importante para mim, para minha vida e que marcou. São ensinamentos que eu vou levar até para minhas filhas. Bom, e como são momentos importantes para você, eu vou tentar me lembrar de alguma coisa. Se não me engano, você entrou na 4ª rodada, né? O goleiro era o Douglas Leite, ainda novo, e você entrou num jogo bravo contra o Nacional em São Paulo, foi isso, né?
Perfeitamente. Eu era totalmente desconhecido para a cidade, para a torcida, para as pessoas aqui. O Douglas já tinha muitos anos de casa, né? Era muito conhecido, foi formado aqui, se não me engano, e na quarta partida, né, o time estava eram 10 equipes e só era rebaixado um time. E nós estávamos em último lugar na tabela, depois de alguns tropeços. E eu me lembro que na terceira ou quarta rodada, acho que foi isso mesmo, depois de um jogo contra o Mirassol em casa, onde nós empatamos em 1-1, sofremos um gol aos 42 do segundo tempo, uma cabeçada, uma bola alçada no segundo pau, cruzada, né? O Douglas não saiu, o atacante cabeceou para o chão e foi uma bola que quicou na frente dele, ele se atrapalhou, a bola acabou entrando e o Ademir achou por bem trocar o goleiro e ali foi onde eu tive a primeira oportunidade. Lembro que a imprensa, por não conhecer até, questionou muito a atitude do Ademir, mas acabei, graças a Deus, confirmando ali com o primeiro jogo a defesa de um pênalti lá em São Paulo contra o Nacional. E aí já ganhei a confiança dos companheiros, da torcida, enfim, e do treinador, né? E pude dar sequência no meu trabalho. Nós acabamos chegando depois disso à semifinal do Campeonato Paulista. Perdemos para o Marília, né, que era o time mais forte do campeonato, tanto que foi campeão e conseguiu o acesso. Mas na semifinal nós tivemos um resultado em casa que o juiz também acabou não contribuindo muito, não fez bem o papel dele e enfim, a Marília acabou merecendo o acesso. O Marília naquele ano estava vitaminado, né? Tinha o Perdigão no meio campo, Palinha, aí São Paulo, exatamente, muito dinheiro. Era do tal de Luizinho Caicai, que era dono de uma empresa aérea. Era duro, era aquele domingo que tinha que ganhar de todo mundo, do adversário bom, do juiz e de quem mais viesse, né? Não teria jeito e o Marília fez a parte dele, foi competente, acabou levando. Mas do jogo lá de Bragança, se não me engano, terminou 2-1 para o São José. Era aquele jogo assim, ou o time vai ou não vai. E acabou indo naquele dia lá em Bragança, no Marcelo Stefani, ainda sem reforma, era um caldeirãozão lá, bem quente, né? E se não me engano, você foi muito bem. Eu não sabia dessa da contusão, não. Você jogou contundido naquele dia, Ricardo? É verdade, Oteci. Acho que ninguém sabe disso, só o treinador sabia, porque eu no jogo anterior, né, em casa, no último lance, uma bola que foi alçada cruzada na área, no final do jogo quase, eu subi para segurar e o atacante deles, no desespero, nós ganhávamos por 1-0, ele subiu, veio correndo e tentou trombar comigo, ele deixou o cotovelo, acertou bem no meu peitoral e fez um nódulo muito grande e uma dor muito forte, tanto que eu não treinei durante a semana, praticamente só me preservei ali para conseguir ir para o jogo e fui para o jogo com dúvidas ainda se entraria em campo, se suportaria ali o aquecimento. E, para falar a verdade, eu só conseguia movimentar o braço quando eu fazia algum tipo de aquecimento, né? Antes, com o corpo frio, doía demais, eu não conseguia ter mobilidade. E eu passei tudo que era produto que poderia para ativar naquele momento e decidi que ali tinha que iniciar minha trajetória, minha carreira, as dificuldades que eu já tinha passado, o preço que eu já tinha pago para chegar até ali, né? E no momento mais desafiador para o time, se eu esmorecesse, né, tamanha representatividade que eu tinha conquistado dentro de campo, sinto que seria um déficit para o time também. Então eu decidi me sacrificar ali, né? Poderia ter dado tudo errado também e prejudicado também a equipe, mas ainda tinha a oportunidade da substituição, né? E era uma decisão importante que acabou sendo acertada. Me lembro que eu tive 3 intervenções naquele jogo e as 2 delas foram 2 bolas cruzadas que foi uma pancada forte. Eu acabei segurando as 2 bolas e uma no último minuto de jogo e graças a Deus com o braço oposto da lesão, né? Uma cabeçada queima-roupa que foi quicada no cantinho e eu consegui fazer a defesa ali no escanteio. E nós conseguimos sair com a vitória, foi muito comemorado depois no vestiário. Foi sim, porque eu me lembro bem desse jogo, como eu disse, era daquelas partidas assim, se quer alguma coisa maior no campeonato, tem que ganhar aqui. E o São José naquele dia mostrou que estava para coisas grandes, né? Que não iria só terminar o campeonato de forma honrosa. E aí, perfeitamente.
E aí a gente cai naquela também, né, do Ademir Melo. Ele sempre foi um treinador assim que surpreendia, tanto que não só no seu caso, mas em outros casos também, ele lançava alguém desconhecido e ele era avalizado pelo vice-campeonato de 89, pelo que já havia feito, porque se fosse um técnico diferente, desconhecido, ninguém entenderia porque ele mexia de vez em quando no time. Mas para isso ele era muito bom, né, Ricardo? Ele sabia a hora certa de pegar o cara que estava se destacando no treino e colocar para jogar, né? É verdade, e isso são características de grandes treinadores. Eu tive a oportunidade em 2010 no Fluminense de trabalhar com o Muricy Ramalho, que multicampeão nacional, né? Já tinha vários títulos pelo São Paulo, chegou a rejeitar um convite da seleção brasileira para continuar naquele ano sendo treinador do Fluminense e no final do ano tivemos a conquista, ele como treinador. E eu já tinha visto, aproveito vou te fazer uma pergunta, você já tinha visto treinador mexer no time com o time ganhando, não? Olha, se eu vi, eu não me lembro, porque realmente é algo muito raro. E mexer no goleiro com o time ganhando. Aí só se for porque vai indo para uma decisão por pênaltis e o reserva é famoso nesse tipo de arte, né? Porque também nunca vi, não. O Muricy Ramalho, ele mudou o goleiro com o time em primeiro lugar na tabela no Campeonato Brasileiro e os goleiros que vinham atuando não estavam conseguindo passar a confiança que ele buscava e ele resolveu apostar no meu trabalho e assim como aconteceu no São José, aconteceu em outras oportunidades na minha carreira, cheguei como desconhecido e conquistei meu espaço no campo, né? Então, sou muito feliz por isso. Se comparar a minha carreira com a carreira de outros goleiros, de outros atletas que chegaram na seleção brasileira, né, talvez a projeção não seja tão grande, mas vindo de onde eu vim e conquistar o meu espaço no futebol, sem ter pessoas conhecidas e pagando preço realmente no dia a dia de treino e a cada contrato e a cada situação, a cada oportunidade, como fiz nesse jogo contra o Bragantino, para mim é motivo de muita satisfação. E eu tenho muito orgulho de dizer que joguei no São José, justamente por conta dessa campanha que nós fizemos, saímos de último lugar na tabela, chegamos à semifinal do Campeonato Paulista da 2, eu me lembro, eu tenho um pôster guardado até hoje, que diz ali que resgatamos o orgulho do torcedor joseense, né? Enfim, me ensinou muito aquela jornada aqui em São José que vivemos em 2002 e eu carreguei esse ensinamento para o resto da vida. Realmente a campanha foi muito boa e como você disse, o azar foi ter caído contra o Marília, né? Que vinha atropelando por tudo que a gente já comentou aqui e é claro, cada um faz o que pode, cada um investe o que pode e depois no campo às vezes dá certo, às vezes não, e para o Marília naquele ano deu certo. São 18 horas e 46 minutos, eu tenho um intervalo aqui, você volta para a gente continuar a conversa daqui a pouco, tudo bem? Tudo bem, vamos lá. Valeu então, dá para tomar um café aí, tá bom? Show, TC, valeu. Piratininga, Parada dos Esportes. São 18 horas e 48 minutos, estamos entrevistando o ex-goleiro Ricardo Berna. Nós falávamos a respeito ali do começo de carreira, que você tinha até dificuldades por ter ficado livre, ter deixado o Guarani, e eu me lembro assim de etapas que vão acontecendo no futebol, né? Recentemente nós entrevistamos aqui o Zé Luiz Pantera, que era destaque nos anos 60, e ele falou para nós, olha, o Corinthians me emprestava para o São José, para a Ferroviária, mas eu sei que vários times grandes vieram atrás e o Corinthians nem me falou. Depois, eu me lembro que em 81, o Luiz Miller, que depois virou técnico, um atacante, ele veio emprestado ao São José pelo São Paulo e disse o seguinte, olha, ainda bem que surgiu o São José, porque você fica lá no clube com passe preso, não te dão oportunidade, então você não vê a hora de alguém te levar emprestado para poder jogar. E depois também me lembro de outros jogadores que já colocavam a coisa da seguinte forma, é bom ficar livre, é bom não ter nenhum vínculo com os clubes, poder ficar à vontade. E aí também já escutava uma outra posteriormente,
sem um bom empresário não adianta eu estar livre. Eu não me encaixo em lugar nenhum, mesmo sendo melhor de muitos jogadores que estão aí encaixados. Essa variação, assim, com o tempo, para hoje, para quem vai começar a jogar, para quem está pensando em ser jogador, o que você já falaria de cara, assim, ó, não entre nessa ou então procure seguir por esse caminho? Daria para falar alguma coisa a respeito, depois de tudo isso que eu coloquei aqui, Ricardo? Com certeza, Valteci, com certeza. Inclusive, por conta dessa pandemia, né, todos nós presos dentro de casa, um dos trabalhos que eu tenho desenvolvido é justamente essa contribuição. Eu tenho feito um trabalho através das minhas redes sociais, né? Posso aproveitar e divulgar aqui, não? À vontade, opa! No meu Instagram, no @RicardoBernaOficial, né, quem entrar lá e acompanhar e seguir a gente, com certeza vai gostar do material, o conteúdo que eu estou disponibilizando. Tenho deixado vídeos gravados com conteúdo riquíssimo, explanando justamente essa vertente. Eu tenho dado dicas preciosas para jovens atletas que buscam a profissionalização no futebol. A ideia é justamente desmistificar muita coisa, é poder trazer conteúdo, informação, conhecimento, né, para esses meninos e meninas que sonham ter a profissionalização no esporte, que tão sonhado que é o futebol. E tem muita mentira por aí, tem muito mito por aí, mas também tem muita verdade que é importante ser dita, Valteci, porque caminhos obscuros faz parte da humanidade, né? Então a gente tem que tomar cuidado, tem que realmente saber as amizades que a gente escolhe, as pessoas com quem nos relacionamos e principalmente os sims e os nãos que a gente coloca, né, para as nossas decisões. Para quem não sabe, de 2013 para cá eu tenho me especializado muito forte na área da competência emocional, área de desenvolvimento humano. Hoje eu sou analista comportamental formado em 2 instituições, uma brasileira e uma americana. Tenho a gestão, gestão, marketing, direito no esporte, educação física, além de master coach e cursos na área de neurociências, psicologia positiva, tudo que aborda o comportamento humano, e desenvolvi um programa para alta performance no esporte, o qual eu pretendo em breve estar disponibilizando para quem tiver interesse em buscar alta performance. Serve muito bem para empresas também, corporações, né? Eu tenho feito muitas palestras, treinamentos em empresas, né? E eu conto a minha história, a minha trajetória, e faço abordagens com questões científicas, né, sobre o processo de tomada de decisão do indivíduo, porque pouca gente sabe, né? E é uma grande dica que eu quero deixar em cima da sua pergunta. A tomada de decisão é o que vai definir não só se você vai ou não se tornar um grande atleta, mas principalmente o nível de atleta que você vai ser. E o meu foco é justamente em desenvolver especialistas no processo de tomada de decisão. Digamos ali que 96% de um atleta é você treinar, repetir os movimentos, os fundamentos ali de campo, você chutar a bola, repetir o passe, o domínio, cabeceio, domínio de peito, enfim, todos os fundamentos que englobam o futebol. Estou falando jogador de linha, o goleiro não é diferente, enfim. 96% seria você treinar, cuidar da sua alimentação, hidratar, cumprir horário, toda essa organização, disciplina, foco, né? E diria que 4% ali seriam os componentes emocionais. Porém, na hora que você entra no campo para jogar, principalmente nos grandes jogos, em decisões, com o estádio lotado, esses 4%, na hora que você tem que decidir aonde você vai dar o passe, na hora que você vai decidir como é que você vai atacar a bola no gol, como é que você vai defender aquela bola, como é que você vai pôr a posição da mão, são frações de segundos que você tem que tomar decisão, e o emocional ele acaba ganhando proporção de mais de 50% tranquilamente, né? Então é muito importante saber também treinar, né, esse aspecto, para que chegue na hora do jogo em uma grande decisão, e mesmo que você não tenha a experiência necessária, você possa converter ali em sucesso, né, em realização aquela atitude,
para que o time saia vencendo, enfim, aquela satisfação seja alcançada. Então, falam-se muito das cobranças de pênalti, né? O que determina, por exemplo, o fato de um jogador como Roberto Baggio, em 94, chutar uma bola como ele chutou naquele último pênalti, né? Todos nós brasileiros ficamos felizes, mas certamente os italianos lamentaram muito. Um cara que batia tão bem na bola, um dos melhores batedores de falta do mundo, né? Chutar uma bola por cima do gol. Será que ele não tinha condição técnica de acertar o gol naquele momento, né? Tanto que ele deslocou o Taffarel foi para um lado, a bola foi para o outro, mas acabou indo por cima. Então, certamente ali o componente emocional, o peso, a responsabilidade, né, de uma Copa do Mundo pesou naquele momento. Então, fica aí a dica, né, para que todos acompanhem aí nas minhas redes sociais, @RicardoBerna Oficial. É um trabalho voluntário que eu tenho feito, né, tá bastante conteúdo de qualidade ali, disponibilizado gratuito para quem quiser, tiver esse sonho de se tornar um atleta de futebol. Vale a pena conferir. Não, mas legal. Eu tenho focado muito em me especializar para a área de gestão no esporte. É uma vontade que eu tenho. Todos me perguntam se eu tenho condições de ser treinador ou não. Então, vale ressaltar aqui, depois de toda essa explicação sobre o trabalho que eu estou fazendo na internet, que é algo que me dá prazer apenas. Tá? O meu foco mesmo é realmente buscar a profissionalização para voltar ao futebol, né? Não defini ainda cargo, essas coisas, ofício, mas eu me especializei em gestão, gosto muito dessa área, assim como treinador é uma possibilidade, né? Enfim, não decidi ainda, vou analisar com calma isso, mas também aguardo convites aí para em breve estar voltando ao futebol. E nesse negócio de gestão aí, por exemplo, eu me lembro nos anos 80 ainda, que tinha treinador que aos bregos e palavrões ele conseguia fazer o jogador se ligar. E tinha jogador que até dizia o seguinte: não é bom sim que ele me xingue porque eu fico mais esperto, fico mais atento. E hoje a gente repara o seguinte, né, que se um jogador exagerar nos xingamentos, ele perde o grupo, né? A questão da gestão e do tempo certo para fazer as coisas, não, Ricardo? Isso faz parte do processo de amadurecimento, né? A ciência evoluiu muito, já tem muitos estudos, né, que comprovam a importância da comunicação para se desenvolver um ambiente de confiança. Eu não entendia quando eu jogava por que um treinador chegava para um lateral, né? Não vou falar nome para não expor ninguém aqui, mas a gente ia para o jogo, o treinador chegava no vestiário e falava: cara, eu quero que você vá 20 vezes no fundo nesse jogo e você faça pelo menos 20 cruzamentos. Não importa para onde, eu quero que você chegue no fundo e cruze. Se você chegar no fundo e se desfizer da bola, eu tiro você. E o cara, às vezes, não ia no fundo, só ficava marcando. E quando ia, às vezes, se desfazia da bola e acabava sendo substituído. E eu não entendia por que isso acontecia. Hoje eu entendo, né? Existem tipos diferentes de pessoas, né? E o padrão de comunicação muda de pessoa para pessoa. Então, para você alcançar todo o grupo, é importante você saber flexibilizar na sua comunicação. Você tem que falar mais claro para um, tem que ser mais objetivo para o outro. Com o outro você tem que ter um pouco mais de paciência, esperar o tempo dele e às vezes nem falar certas coisas. Apenas direciona, dá uma motivação, uma animada para ele, uma palavra de apoio. E é importante conhecer o perfil de cada atleta, porque os grandes treinadores com quem eu trabalhei, eles tinham essa qualidade. Eles sabiam com quem eles estavam falando e como deveriam falar para conseguir tirar o melhor de cada um. Eu acho que isso é uma habilidade e um grande líder tem que ter essas características. É verdade, sim. A gente sabe que tem jogador que você não precisa falar nada para ele. O cara chega lá, faz tudo certinho. E tem outros que, se você não passar tudo ali no histórico, não marcar, não deixar fixado na porta do armário dele, no vestiário, o cara se atrapalha. É normal o que você falou, né? Personalizar é uma questão de gestão mesmo de grupo. A conversa está muito boa, mas eu estou em cima da hora. A gente volta outro dia, porque afinal de contas, o telefone faz contato com qualquer parte do mundo e você ainda está aqui em São José dos Campos, tá bom, Ricardo? Perfeito, você. Obrigado pelo convite, um abraço aos amigos da rádio, um abraço aos ouvintes. É um prazer participar com vocês aí, bater esse papo, relembrar os tempos de São José, muito bom. Valeu, falamos com o ex-goleiro Ricardo Berna, vamos fechando o nosso Parada dos Esportes. Mais do nosso conteúdo na nossa página no YouTube, vai lá, Parada dos Esportes, vai encontrar várias entrevistas que fizemos aí nos últimos dias. Eu volto aqui para a redação do site esportivo jogandojuntos.com.br.
Uma boa noite a todos e até amanhã.